suficiente. Eu separei os problemas que eu quero falar nesse vídeo em três problemas. Tem os problemas gerais, que são aqueles problemas que não englobam você, mas também englobam, é tipo algo bem geral, algo que é mais do que só uma ou duas pessoas, é algo geral. Tem os problemas psicológicos, que são aqueles problemas que afetam você psicologicamente, que afetam a pessoa psicologicamente. E tem os problemas fisiológicos, que não tem a ver com a mente, não tem a ver com o teu psicológico, e sim tem a ver com o teu corpo. Tem a ver com teus hormônios, a tua emissão. É algo mais endócrino, é algo um pouquinho mais biológico, mais fisiológico. Eu achei bacana separar nesses três, porque primeiro, organiza melhor os meus pensamentos, e também, se você tiver interesse, aqui na descrição tem a parte de cada momento, né, cada um desses problemas, então você pode se guiar muito mais fácil, e porque cada problema é importante ser dito separadamente, porque não é todo mundo que tem não é todo mundo que tem outro, então só generalizar colocando tudo no mesmo barco talvez não seja a melhor coisa possível. Enfim, vamos lá. Primeiro problema, problemas gerais. Sabem, eu acho que é tipo o principal da crítica à pornografia, que é a indústria da pornografia como um todo. Pelo que eu tava vendo em alguns sites, o consumo de pornografia, né, o acesso a sites de pornografia em 2015 e 2018 ultrapassava o acesso a sites como Netflix, como Disney. Isso é muito louco, sabe? É muita visualização, é muito clique. Isso em 2015 e em 2018, o que significa que era uma época pré-pandemia. Agora imagina quando todo mundo teve que ficar em casa, não conseguia se encontrar com a pessoa que se relacionava sexualmente, e por esse mesmo motivo também teve um aumento exponencial em 2020 de todo esse problema que já agrava muita gente, né? E isso fez com que a indústria se enriquecesse mais e mais e consequentemente explorasse muito mais pessoas, principalmente garotas novas. Tem um documentário na Netflix que eu não vou dizer que ele é incrível, mas que ele é muito bom, chamado Hot Girls Wanted, que é tipo, procuramos garotas bonitas, algo do tipo. E nesse documentário ele mostra toda a jornada de atrizes pornográficas amadoras, jovens de 18 e 19 anos, que tentaram ingressar nesse mundo pra ganhar algum dinheiro rápido. E é muito interessante esse documentário porque você consegue ver a nuance dos primeiros 30 minutos de documentário e dos últimos 30 minutos de documentário. Eu acho que isso é muito bacana de você fazer. E você vai ver que aquele discurso que elas falavam no início sobre empoderamento, sobre serem livres, sobre poderem ganhar o próprio dinheiro, cai por terra. Porque no fundo, por mais que a pornografia realmente gere um dinheiro rápido, realmente gere uma atenção, já que muitas garotas que entram nesse meio, não é nem pelo dinheiro, é simplesmente porque elas nunca tiveram atenção na vida delas, e simplesmente você tá no meio em que milhares e dezenas de milhares de pessoas simplesmente amam você, simplesmente escrevem comentários falando que você é linda, que você é incrível, que você é muito foda, aumenta a autoestima, faz você se sentir melhor consigo mesma. Ou seja, você ser uma atriz pornográfica, a curto prazo é muito bom, entre aspas, porque você ganha muito dinheiro, você ganha atenção, que é uma coisa que muita garota não tem, por causa da falta de autoestima, ansiedade, depressão, enfim. Você ganha atenção, você ganha amor, e você se sente pela primeira vez na sua vida parte de algo, sabe? Isso é uma coisa muito importante no ser humano, se sentir parte de algo. O problema é quando esse algo destrói tudo, não só você, como tudo ao seu redor. E nos últimos 30 minutos, dá pra você ver como as pessoas elas ficaram devastadas em ter que se submeter a fazer coisas horríveis, em dar desgosto pros pais, pros amigos, pra pessoas ao redor dela, e perceber que no fundo, o maior motivo pelo qual elas estavam fazendo aquilo, que era o dinheiro, nem valia a pena. Tem até um trecho da principal, né, que era a Tress, que ela fala que no final, por mais dinheiro que ela tenha ganho, quando ela saiu da pornografia, ela saiu com menos de $2.000, de tão pouco que ela tinha ganho, sabe? Being a porn star was very expensive and it sucked because you're always spending money. Rent, underwear and bras, nails, makeup, food, flights, and then we had to take 10% for Riley. I only made $25,000 in 4 months. And after I got out of porn, I had $2,000 left in my bank account. Outro caso que você pode ver, que esse eu acho que é até mais famoso do que esse documentário que eu falei, é o próprio caso da Mia Khalifa. A Mia Khalifa, se eu não me engano, ela foi por muitos anos a atriz adulta mais famosa do mundo, e ela depois desabafou, né? Ela foi em vários programas, ela falou pra várias pessoas justamente essa ideia de que não valia a pena. Era muito exploratório, era muito pouco o que você ganhava. Tipo, parecia que era muito, mas na verdade era pouco. I was scared. I was terrified. I didn't know what to do. I didn't know if I could tell him no. If I could just fucking leave, like, then what?
Todo esse abuso psicológico, essas mentiras, essa falta de transparência, sabe? Tudo isso que engloba a indústria, eu não sei se realmente pode ser considerado, mas que quase entra na categoria de tráfico humano. Porque esses donos de canais gigantescos de pornografia, os donos das empresas, eles prometem muita coisa e no final não era tudo isso. E isso é um problema, porque assim como qualquer outra droga, cocaína, metanfetamina, heroína, qualquer uma dessas drogas, você só tem todo um esquema rolando ali, você só tem todos os caras que vendem porque tem compradores. Então, você que assiste, querendo ou não, e gostando ou não, tu faz parte disso. Tu faz parte de uma galerinha que... Como é que eu posso dizer isso? Você faz parte de uma galerinha que tá influenciando, né? Aumentando cada vez mais uma cadeia de eventos horríveis. Mas assim, eu não quero colocar toda a culpa também no público, sabe? Porque tem muita coisa nesse buraco. Eu só falo que as pessoas fazem parte. E aí que vem o fatídico problema psicológico, que é a parte 2 desse vídeo. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu fiz um Word aqui, mostrando os 3 problemas, pra meio que ser uma pescazinha pra mim. Aqui tem os problemas gerais, não sei se dá pra ver, mas essa parte aqui na frente é problema geral. Aqui é problema psicológico e aqui é problema fisiológico. E no problema psicológico, eu separei 3 coisas muito interessantes, que são carga de dopamina muito alta, atrapalha relacionamentos com outras pessoas e disfunção sexual. E eu só fui perceber depois de um tempo, depois de que eu escrevi as 3, que no final as 3, elas meio que são a mesma coisa. Querendo ou não, elas são a mesma coisa. Como é que eu posso falar? Quando você tá vendo uma pornografia, ainda mais agora com o advento da internet, você tem uma liberdade gigantesca, uma liberdade estrondosa de procurar o que você quiser. Sério, se você quiser procurar anões em cima de piscinas com pessoas grávidas, sabe? Se você quiser pesquisar qualquer coisa, você vai achar em algum site, você vai achar alguém que faz o que você quer. E se você não achar, você pode pagar pra pessoas fazerem o que você quer. Então assim, as possibilidades são literalmente infinitas. Tem um negócio que dizem que se todos os seus desejos fossem imediatamente completos, você se tornaria uma pessoa vazia e sem rumo nenhum na sua vida. Eu sinto que é algo mais ou menos que acontece com a pornografia. Quando você consome muito daquele conteúdo extremamente real, daquele conteúdo fetichista, daquela coisa que você nunca veria na vida real, ou que se você veria seria muito difícil, você vai elevando a sua taxa de dopamina. Claro, você tá vendo algo incrível, você tá vendo algo surreal, algo que você nunca viu na sua vida. Isso é muito foda. O que no momento é muito prazeroso. No momento vale muito a pena. Só que logo em seguida, quando aquela taxa de dopamina cai, você se sente muito mal. Porque dopamina é um hormônio, né? Um hormônio da felicidade. É um hormônio que ajuda você em muitas coisas. Por exemplo, fazer exercício te dá dopamina. Comer uma comida boa te dá dopamina. Só que a quantidade que um exercício físico dá dopamina é muito menor do que a pornografia pode entregar. E é por isso que as pessoas preferem muito mais ficar trancadas de casa vendo os vídeos pornográficos do que sair na rua e correr. É muito mais prático. E essa praticidade acaba levando você a um vício. Porque quanto mais você tem essa taxa de dopamina, mais você precisa disso, mais você necessita desse nível irreal, mais o teu corpo vai percebendo que talvez você não consiga voltar ao normal. Porque você não precisa mais do normal. Porque você agora só consome o irreal. E aí vários problemas vão agravando. Tanto que tem pesquisas que dizem que consumir muita pornografia é um facilitador do caralho pra você simplesmente ter depressão e ansiedade. Porque tem tudo a ver com hormônios. E quando você força o teu corpo a simplesmente virar uma máquina de produzir dopamina ao somente ver aqueles vídeos, só se você ver aqueles vídeos você vai ter aquela carga. Se você não vê, você entra em abstinência. E quando você entra em abstinência, acontece as coisas que eu citei aqui, que é a depressão, a ansiedade, a dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Porque, sendo bem sincero, se você consome o irreal o tempo todo e você tem uma namorada ou um namorado, a dificuldade que você tem de ter vontade de fazer alguma relação com aquela pessoa baixa muito. Porque você não vê motivo, sabe? Você consegue ter um prazer 10 vezes maior na internet. Por que você vai fazer aquilo com aquela pessoa? Por que você vai fazer algo tão comum e banal com uma pessoa se você pode fazer algo 10 vezes melhor só olhando pra uma tela? E isso vai acabando com o seu relacionamento. Então a pornografia, além de deixar você com uma disfunção no seu relacionamento, deixa você numa disfunção, numa alienação com todas as mulheres. Tanto as que você se relaciona, tanto as que você não se relaciona. Isso é muito grave. Isso é muito grave pro teu convívio social, tá ligado? Isso fode você no teu social, cara. O que eu quis dizer aqui, que talvez tenha ficado um pouco difícil de entender, é que quando você tá sujeito a um âmbito muito machista, que é a pornografia, ao longo do tempo tu vai criando uma visão alienada e objetificadora das mulheres ao seu redor. E você acaba, né, distorcendo as tuas relações e piora bastante. Parece brincadeira, né? Parece piada, mas não é. Ver pornografia atrapalha você no teu convívio social por completo. E é foda.
A terceira parte, ela provém dos problemas fisiológicos. E eu sei que o que eu falei agora há pouco sobre dopamina, sobre hormônio, sobre depressão, também tem a ver com a fisiologia. Afinal, tudo isso são parte do seu sistema endócrino. Tudo isso faz parte do teu sistema de hormônios, que é uma parte fisiológica do seu corpo. Eu sei disso, eu sei. Só que eu tava muito mais focado na parte passada em falar dos problemas que a pornografia irá dar no social, no teu convívio com as pessoas. A parte dos problemas fisiológicos é uma parte ainda pior, porque ela mostra que, querendo ou não, você consumir pornografia não só é algo que depende do quão forte você é psicologicamente. Porque pode ter alguém que vai comentar aqui agora, mas isso aí vai de pessoa pra pessoa. Eu, por exemplo, vejo pornografia e tenho uma ótima relação com minha mulher. E tudo bem, ok, você até pode ter. Mas tem algumas coisas que não tem como você controlar. E o seu corpo é uma delas. Tem um neurônio que todo ser humano tem, que se chama neurônio espelho. O neurônio espelho, ele serve para poder você conseguir o aprendizado, né? Você conseguir aprender algo apenas por olhar e imitar alguma coisa. Por exemplo, se você colocar duas pessoas em uma sala, uma pessoa, ela nunca jogou tênis na vida dela. Nunca. E ela nunca viu nada de tênis na vida dela. E a segunda pessoa, ela nunca jogou tênis na vida, mas ela tá há 10 anos vendo partidas e mais partidas de tênis na televisão. Ela consome tênis praticamente todo dia. Quem você acha que vai saber jogar melhor tênis pela primeira vez? A pessoa que nunca jogou e nunca viu? Ou a pessoa que nunca jogou, mas já viu algumas vezes? Provavelmente você vai falar que é a pessoa que não jogou e já viu algumas vezes. Porque tem um neurônio na gente que faz parte dessas ligações em que a gente consegue ter em aprender algumas coisas, em ter algum tipo de memória mecânica a partir de ver algumas coisas e não só de fazer algumas coisas. E na pornografia tem muito disso. Quando você vai começando a ver alguns tipos de conteúdos mais sérios, alguns tipos de conteúdos mais pesados, uma parte de você vai começar a querer imitar isso na vida real. Porque você não quer só viver na fantasia, tu quer trazer a fantasia pro mundo real. E por mais que isso não aconteça sempre, afinal, se você ficar vendo filme de tiroteio, você não vai querer ficar atirando em pessoas, quando você tá muito sujeito, muito dentro, muito profundo nessa questão da pornografia, a probabilidade de você, sei lá, querer fazer um dos seus fetiches com alguém é muito grande. E a probabilidade de você não achar alguém que quer isso contigo é muito grande também. E isso gera o quê? Frustração. Isso gera problemas consigo mesmo. E o pior de tudo, se você não for uma pessoa muito paciente, você pode acabar querendo forçar a pessoa a fazer o que você quer, e isso vai gerar problemas graves, porque muitos dos fetiches sexuais envolvem agressão, espancamento e coisas não muito agradáveis. Se você não faz isso com alguém, você se sente frustrado, e se você faz, provavelmente você vai frustrar alguém. É uma faca de dois gumes, em nenhum momento isso ajuda você. Outra coisa é que alguns estudos mostram que quanto mais pornografia você consome, né, pessoas que consomem mais pornografia, acabam tendo um problema de erosão no córtex pré-frontal da pessoa. Ou seja, pra quem não sabe, o córtex pré-frontal, eu até anotei aqui, ele é responsável pela moralidade, força de vontade e controle de impulsos. Ou seja, o córtex pré-frontal, ele simplesmente serve para auxiliar você na sua tomada de decisões. E alguns estudos dizem que quanto mais pornografia você assiste, quanto mais você está sujeito a toda essa gama de conteúdo, mais você vai corroendo o teu sistema pré-frontal, ou uma parte do sistema pré-frontal, o que faz você acabar se tornando uma pessoa muito mais agressiva, muito mais impulsiva, muito mais fora da realidade. E isso é verdade. É comum você ver pessoas viciadas em pornografia sendo muito agressivas. É comum você ver pessoas viciadas em pornografia sendo muito impulsivas. Claro que isso sempre vai num âmbito muito maior, né? Se você consome pornografia uma vez por semana, você não vai fazer isso. Eu tô dizendo que tem pessoas que já passaram por momentos muito ruins. Uma pessoa muito famosa, por exemplo, que era viciada em pornografia e que conseguiu, se eu não me engano, ela conseguiu se safar disso, foi o Terry Crews. E ele mesmo falou em umas entrevistas que a pornografia estava simplesmente acabando com a vida dele, que estava acabando com tudo que ele mais gostava. E ele teve que largar de mão, senão literalmente a vida dele ia acabar só por causa daquele vício que ele tinha. It's me, Terry Crews again. The subject is dirty little secret. You know, for years, my dirty little secret was that I was addicted to pornography for years. It's kind of crazy because this thing has become a problem. I think it's a worldwide problem, but it really messed up my life in a lot of ways.